O touro de bronze, a máquina de tortura mais cruel da Grécia Antiga. Grécia Antiga é lembrada pela filosofia, pela arte e pela democracia. No entanto, por trás dessa civilização admirada, também existia um lado obscuro, marcado por práticas brutais de punição e tortura. Entre elas, uma das mais aterrorizantes e cruéis de toda a história humana: o touro de bronze. A ideia nasceu em um contexto onde execuções públicas eram tanto um método de punição quanto um espetáculo. As cidades-estado gregas acreditavam que o sofrimento visível do condenado servia de exemplo para a sociedade. A morte, portanto, não era apenas uma sentença, era uma performance. E foi exatamente dentro desse cenário que surgiu o invento do artesão Perílos de Atenas, um homem que ficaria eternamente ligado ao terror e à ironia do próprio destino. Perílos era um talentoso escultor e inventor. Ele foi até Fálaris, o tirano da cidade de Acragas, atual Agrigento, na Sicília, conhecido por sua crueldade e sede de poder. Desejando ganhar o favor do governante, Perílos apresentou um projeto que prometia unir arte e punição. Uma estátua oca feita inteiramente de bronze, moldada na forma de um touro em tamanho real. O interior da escultura era construído com uma câmara onde cabia uma pessoa viva. Abaixo dela havia espaço para acender uma fogueira. Quando o fogo era aceso, o bronze aquecia rapidamente e o calor extremo começava a queimar a pele da vítima, que era literalmente assada viva. Mas a crueldade não parava aí. O gênio perverso de Perílos havia projetado o touro com um sistema acústico interno. Tubos e válvulas de bronze que ligavam a câmara interna à boca do animal. Esses tubos eram moldados de forma a transformar os gritos humanos em algo parecido com o mugido de um touro. Assim, enquanto a vítima se contorcia e gritava em desespero, do exterior ouvia-se apenas um som distorcido e animalesco, como se o próprio touro estivesse vivo, urrando de dor. O objetivo era claro: transformar o sofrimento humano em um espetáculo artístico e sonoro. O touro de bronze não era apenas um instrumento de execução, mas uma obra de terror teatralizada. Para o tirano Fálaris, era a união perfeita entre poder e entretenimento, uma forma de demonstrar sua autoridade e infundir medo em seus inimigos. Segundo relatos antigos, quando Perílos terminou sua criação, levou-a ao tirano com orgulho. Ele descreveu o funcionamento com detalhes e teria dito que, ao ouvir os gritos ecoando pelos tubos, o público acreditaria estar ouvindo o verdadeiro mugido de uma fera. Fálaris, intrigado, quis testar a invenção imediatamente. E aqui entra o ponto mais irônico e simbólico da história. O próprio criador foi a primeira vítima de seu invento. Disse que Fálaris, ao ouvir a explicação de Perílos, ordenou que o artesão entrasse dentro do touro, para demonstrar o som que ele produziria. Quando Perílos obedeceu, acreditando que seria apenas uma simulação, o tirano mandou acender o fogo sob o ventre de bronze. Enquanto o metal começava a esquentar e o escultor percebia o horror da situação, seus gritos começaram a se transformar nos mugidos metálicos que ele mesmo havia idealizado. Fálaris, satisfeito com o resultado, teria ordenado que o retirassem antes da morte, apenas para lançá-lo do alto de um penhasco logo em seguida, completando o ciclo de ironia macabra. A partir daquele momento, o touro de bronze tornou-se o símbolo máximo da crueldade de Fálaris. Diversas fontes históricas, como o escritor grego Luciano de Samosata e o romano Diodoro da Sicília, mencionam o instrumento como uma das formas mais terríveis de execução já criadas. O touro era usado para punir criminosos, traidores e até inimigos políticos. A vítima era trancada dentro da estátua, e o fogo aceso sob o ventre metálico fazia o bronze incandescer lentamente, tornando o ar lá dentro irrespirável. Em poucos minutos, a temperatura subia a centenas de graus, derretendo a pele e os músculos da pessoa. As roupas pegavam fogo, o corpo queimava de dentro para fora, e os pulmões se enchiam de fumaça e vapor. O som dos gritos, deformado pelo bronze, ecoava como uma sinfonia grotesca, um misto de desespero humano e mugido animal. Quando o fogo era apagado e o corpo esfriava, os restos carbonizados eram retirados com ganchos de ferro e o touro era limpo para a próxima execução. A brutalidade do touro de bronze foi tão extrema que,
Séculos depois, ele continuou sendo citado como o exemplo máximo da crueldade humana. Alguns filósofos o usaram como metáfora para ilustrar o que acontece quando a inteligência é usada sem compaixão. O próprio conceito do instrumento tornou-se símbolo da linha tênue entre o engenho e a monstruosidade. Com o tempo, Falaris perdeu o poder. Fontes antigas relatam que ele próprio acabou sendo executado dentro do mesmo touro que usou para aterrorizar seus inimigos, encerrando a história de maneira quase poética. A lenda conta que o povo de Akragas, cansado da tirania, se rebelou contra ele e o submeteu ao mesmo destino das vítimas que mandou para o fogo. O touro de bronze desapareceu com o passar dos séculos, mas o seu nome e o seu significado permaneceram. Muitos estudiosos acreditam que ele realmente existiu, enquanto outros o consideram uma lenda criada como metáfora da tirania e do castigo divino. Seja mito ou realidade, o touro de bronze representa uma das expressões mais sombrias da criatividade humana, a capacidade de transformar a dor em espetáculo e a morte em arte. O conceito de usar o sofrimento como forma de exibição pública não desapareceu com a antiguidade. Ele se repetiu em diferentes formas durante a Idade Média e até tempos modernos, em execuções, torturas e punições exemplares. O touro de bronze, porém, continua sendo lembrado como uma invenção que ultrapassou todos os limites da moralidade, um símbolo da perversão do poder e do prazer pelo sofrimento alheio. Ao longo dos séculos, o mito inspirou obras de arte, literatura e filmes. Muitos artistas modernos enxergam nele uma metáfora para regimes autoritários e sistemas que queimam lentamente seus cidadãos sob o peso do poder. Na psicologia, o caso é usado para discutir a desumanização, o momento em que o ser humano se distancia tanto da empatia que passa a ver a dor do outro como uma forma de entretenimento. Mesmo com o passar de mais de 2000 anos, a história do touro de bronze ainda provoca horror. Ela não é apenas uma lembrança da crueldade antiga, mas um alerta sobre o que acontece quando a inteligência humana é usada sem limites éticos. Perilos queria impressionar um tirano. No fim, criou o símbolo eterno da punição que se volta contra o próprio Criador. Em última análise, o touro de bronze é uma alegoria perfeita da própria natureza humana. Engenhosa, criativa, mas capaz de se perder completamente quando movida pelo ego e pela sede de poder. É a prova de que, mesmo nas civilizações mais avançadas, o terror e a violência sempre encontraram formas de se manifestar. E talvez por isso, até hoje, ao ouvirmos o nome dessa máquina infernal, ainda sentimos o eco dos gritos que um dia se transformaram em mugidos dentro do ventre de bronze incandescente.